Olá a todos, sejam muito bem-vindos. A internet ainda não me conhece, mas em breve irá me conhecer. Eu falarei sobre muitos assuntos e muitas informações sigilosas e entrarei em questões delicadas a ser debatidas e relatadas. A internet em breve ficará sabendo de muitas coisas secretas, assuntos que ainda são especulações e que, são apenas mistérios, para a maioria, incertezas. Mas eu trarei muitos fatos e muitas comprovações sobre muitas questões diversas que estão sendo levadas como teoria da conspiração ou incerteza pela maioria. Estes assuntos abordarão diversos temas, como espiritualidade, ciência, governos, verdades ocultas, teorias das conspirações no geral. Começarei falando sobre TR-3B, uma nave do governo americano, supostamente do governo americano, desenvolvida com tecnologia reversa. Seu nome é TR-3B. Essa nave ela não é muito comprida, tem mais ou menos uns 25 por 30 metros de comprimento. Tem motor antigravidade, motor de dobra espacial. Eu mesmo vi com os meus próprios olhos uma delas sobrevoando a 30 metros da minha cabeça, no sul da ilha, em Florianópolis. Para quem não sabe, existe um lugar chamado Ilha da Magia, em Florianópolis. No sul dessa ilha, onde reside a capital, Floripa, existe um lugar chamado Praia dos Açores, no Pântano do Sul. Mais ao sul tem a Praia dos Ingleses. Na Praia dos Açores, há exatamente 2021, 4 anos atrás, mais ou menos, eu estava voltando para casa, eu e outra pessoa, quando eu avisto ao céu, eu e essa pessoa que estava comigo, avistamos como se fosse uma estrela, um satélite. Era apenas uma luz. E ela estava no céu. Como vemos um satélite se movendo, eu achei que era um satélite ou algum objeto assim. Essa luz estava se movendo rumo às montanhas. Quando eu a observei, ela se moveu à direita, depois à esquerda, atrás das montanhas. Estava a mais ou menos uns 5 a 8 quilômetros de nós. Dali mais ou menos uns 20 segundos, ela subiu acima da montanha e veio em nossa direção. Ela utilizou algo chamado motor de dobra, pois eu observei que ela chegou em cima de nós muito rápido, mas ela estava em uma velocidade muito lenta, ou seja, é como se ela estivesse cruzado entre o espaço, como se ela tivesse vindo entre as direções, como um tipo de locomoção, um tipo de atalho, um tipo de efeito causado pelo motor de dobra, devido à velocidade da locomoção dela e devido também ao tempo que ela chegou em cima de nós. Ela passou a 30 metros da nossa cabeça e eu vi, era um triângulo negro, um triângulo escuro, tinha luzes, uma em cada ponta do triângulo, era como se fosse uma ponta de flecha. Não emitia ruído, nem som algum, não emitia campo estático, nem campo eletromagnético, nenhum tipo de campo de temperatura, nada, nenhum tipo de alteração. Ela veio vindo, no começo era uma luz, depois se tornou 2 luzes e quando ela chegou em cima de nós eram 3 luzes. As luzes não clareavam, não refletiam, eram foscas, não iluminavam e ela se camuflava muito bem ao céu. Ela passou a uns 30 metros de altura e eu olhei para cima e não acreditava no que estava vendo. Eu não senti medo, mas eu fiquei fascinado, porque,
foi um dos primeiros contatos físicos e diretos, bem próximos, que eu tive com relação a OVNIs, vamos assim dizer. Eu já tive outros contatos que vou relatar em outros vídeos, mas este contato foi especificamente muito próximo e onde eu tenho muitos detalhes muito específicos e reforçados, da qual eu expresso sem ao menos pensar, como podem ver em meu olhar. Eu vi aquilo se movendo em minha direção e, bom, eu não senti medo, eu senti curiosidade, fascínio. Não havia nenhum campo eletromagnético e nenhum sinal de nenhuma força eletrostática, seja o que for, não tinha nenhuma forma de propulsão. Era um triângulo como se fosse uma ponta de flecha de uns 25 metros por 30 metros. Era pequeno, não era muito grande. E aquilo sobrevoou, aquilo saiu de trás das montanhas e veio em nossa direção e passou em cima de nós, bem em cima. E continuou, passou em cima e continuou indo rumo à cidade. Eu estava na beira do mar, na beira da praia, e aquilo veio do sul, em direção ao norte. E passou sobre nós e continuou sobrevoando para dentro da ilha, como se não fosse nada. Era mais ou menos umas 9 horas da noite e já era de noite. E, bom, eu não sei sinceramente se aquilo era do governo americano, porque o governo americano possui também uma nave chamada TR-3B, que era idêntica àquela. Em um relato que nós encontramos aqui no Google, existe um relacionado à descrição da IA quando você procura TR-3B ao Google, e aqui cita: TR-3B é o nome de um suposto avião espião ultra-secreto da Força Aérea dos Estados Unidos, conhecido como Black Mamba ou Astra. Ele é frequentemente associado a teorias da conspiração e a relatos de OVNI devido às suas alegadas capacidades de desafiar as leis da física como o uso de tecnologia antigravitacional. Foi exatamente o que eu vi naquela noite. Mais detalhes sobre o TR-3B. A aparência. O TR-3B é descrito como uma aeronave triangular de cor escura, muitas vezes observada à noite. Foi exatamente o que eu vi naquela noite. Tecnologia. É um espetáculo que o TR-3B utiliza um acelerador de plasma circular chamado Magnetic Field Disruptor, MFD, que permite neutralizar a gravidade, atingir velocidades hipersônicas e realizar manobras rápidas. Foi exatamente o que eu vi naquela noite. Ele fez manobras para a direita, para a esquerda, tudo isso muito rápido e em pouco tempo, uma manobra que certamente uma aeronave natural e normal não poderia fazer. Discrepâncias. Apesar de ser frequentemente citado em relatos de OVNIs e teoria da conspiração, a existência do TR-3B não é confirmada oficialmente pela Força Aérea dos Estados Unidos e não há evidências científicas ou oficiais que comprovem sua existência. Bom, agora existe uma boa comprovação, e sou eu. Eu vi o Black Mamba. Eu vi o TR-3B. O TR-3B, conexão com OVNIs. O TR-3B é frequentemente associado a relatos de OVNIs em forma de triângulo, também conhecidos como triângulos negros. Foi exatamente o que eu vi. E isso está aqui no Google. Conexões com OVNIs, frequentemente associado de um OVNI em forma de triângulo, também conhecido como triângulos negros. Bom, o que eu estou querendo dizer para vocês é que eu vi exatamente isso. Ao longo de muitas pesquisas, após eu ter tido esse contato, eu acabei me aprofundando mais em termos de relatos, em termos de conhecimento em relação a OVNIs e em relação a objetos voadores não identificados. Bom, eu vi esse objeto e ele estava a 30 metros de mim. Ele saiu de trás das montanhas ao sul e sobrevoou diretamente em minha direção e acima de minha cabeça. Ele não fez nada comigo, simplesmente sobrevoou em cima de mim. Ele saiu de trás das montanhas a uns 8 quilômetros e sobrevoou em cima de mim. Passou em cima
da minha cabeça a 30 metros, eu não senti nada. Não senti medo, não senti nenhuma sensação de calor térmica, nenhuma mudança térmica, nenhum campo eletromagnético, nenhum campo eletrostático. Eu não senti nada. Ou seja, é um objeto com uma alta capacidade de vedação e isolamento, né, de qualquer energia, de qualquer forma de força. Ou seja, é muito bem construído em termos de aerodinâmica, em termos de, vamos dizer assim, de isolamento, de capacidade de produção energética e de capacidade de desenvolvimento no seu funcionamento e na sua capacidade de não afetar o campo e o ambiente externo. Ou seja, ele foi projetado realmente com uma adaptação de, vamos dizer assim, de estar operando sem que haja nenhum tipo de consequência ou nenhum tipo de efeito colateral na realidade. Ele não era de fora do planeta. Por quê? Porque ele não emitia radiação. Se emitisse radiação, obviamente eu não estava vivo. Se ele emitisse radiação, eu teria sofrido perda de cabelo, eu teria sofrido muitos efeitos negativos. Eu não sofri nada disso. Eu não tive nenhum efeito colateral, assim, náusea, nada disso. Eu não tive nenhum efeito colateral, nem no momento e nem após. Então, ele não era de fora do Brasil, não era de fora do planeta. E não era alienígena. E também não sei dizer se era militar dos Estados Unidos, porque eu sinceramente não sei o que o governo dos Estados Unidos estariam fazendo ali no sul da ilha de Florianópolis, aquela hora da noite, sobrevoando com aquele avião em cima de mim. Por que ele saiu de trás da montanha e veio sobrevoar em cima de mim, fazendo manobras sem sentido, manobras que não têm explicação? Eles não tinham motivos para estar lá. Eu sinceramente não acredito que sejam alienígenas, porque não faria sentido algum ser o governo dos Estados Unidos e nem os alienígenas. Sinceramente, o que eu acho disso, eu não acredito que sejam alienígenas, porque os alienígenas, eles têm muita importância, são seres muito avançados que não ficariam dando voltinha em cima de qualquer pessoa como eu, ou como qualquer outra pessoa. Eles não iam ficar ali dando volta, enfim, sabe, se movimentando sem nenhum sentido, sem nenhuma lógica, flutuando ali, passando por cima da cabeça de pessoas, que nem fizeram comigo, como tem outros relatos. Mas eu acredito que os alienígenas, eles não iam ter uma nave que tem capacidade dessa tecnologia e iam ficar ali perdendo tempo sobrevoando ali que nem uns pateta, entendeu? Eles não iam ficar fazendo isso. Eu não acho que seres tão avançados fariam isso, não teriam esse comportamento. Teriam funções mais avançadas, entende? Mas não ficar ali sobrevoando. Tinha mais de uma nave lá, tinham 3 naves. Eu vi 3 luzes. Por que eu sei que eram naves? Porque tinham mais luzes. Quando ele estava atrás da montanha, tinham outras 2 luzes que estavam se movendo igual, mas somente aquela luz saiu dentre as outras e veio e passou em minha direção. Quando chegou em cima de mim, eu percebi que era um triângulo, que era uma nave. Eu não acredito que seja extraterrestre, pelo motivo que eu citei anteriormente. Se fosse extraterrestre, eu acho que poderia ter efeito colateral na minha pessoa, ou em qualquer pessoa. Eu acho que eu poderia sofrer até com radiação, com alguma coisa assim, sei lá, poderia ter, entendeu? Porque os extraterrestres, talvez eles não tivessem um conhecimento profundo sobre... Talvez eles até tivessem um conhecimento, mas talvez eles não tivessem construído naves que suportem ou que não causem nenhum tipo de influência ou interferência no ambiente ou nas pessoas ou nos seres vivos, entendeu?
Então, assim, eu não acredito que sejam os extraterrestres, também pelo motivo de eles não ficar dando volta à toa, uma tecnologia daquele tamanho, fazendo movimentos fúteis, como se não tivesse nada para fazer, entendeu? Tipo, eu não tenho nada para fazer, eu vou ficar dando volta à toa aqui. Não fariam isso. E eu não acredito que seja o governo dos Estados Unidos. Por mais que o governo dos Estados Unidos seja responsável por algo semelhante a isso, e que existem tantas coincidências que eu falei e li para vocês aqui, eu não acredito que talvez seja o governo dos Estados Unidos, pelo simples motivo de que, bom, eles também não iam ficar sobrevoando à toa acima de qualquer pessoa ou em qualquer lugar. E eles não iam ter por que ficar ali. Eles têm outros lugares para fazer exercício militar, entende? Eles não iam sair de lá das bases secretas dos Estados Unidos para vir ali pro sul da América Latina, ficar sobrevoando ali, tipo, à toa, entendeu? E se mostrar ainda para as pessoas, como se mostraram para mim, entende? Eu não sei quem são. Eles passaram em cima de mim de propósito. Eu não consegui identificar quem são. Eu não senti nenhuma percepção mediúnica, nenhuma percepção espiritual, e a minha percepção extrasensorial foi bloqueada, barrada. Então, eu não sei quem são. Podem ser alienígenas? Podem, pois eu tenho uma conexão muito forte com os aliens, mas isso não é assunto para esse vídeo. Porém, eu fico em dúvida em relação a ser os extraterrestres e fico em dúvidas em relação a ser o governo dos Estados Unidos, porque nenhum dos dois ficaria perdendo tempo dando volta à toa ali. Então, sinceramente, eu não sei o que é. Não sei mesmo. A minha suspeita é que haja uma base no sul da ilha de Florianópolis. Eu morei na Praia dos Açores, na beira do mar, em Florianópolis, no sul da ilha, no Pântano do Sul, num lugar chamado Praia dos Açores. É uma praia que tem na Ilha da Magia, em Santa Catarina, no litoral. Esse relato aconteceu lá, o que eu vi foi lá, e acredito que existe uma base lá, por ser uma região muito pouco explorada e quase ninguém visita. Bom, eu ao certo não sei quem são. Algumas investigações que eu fiz apontam para o governo dos Estados Unidos, mas eu sinceramente não sei. Eles vieram da Antártida, rumo da Antártida, então a Antártida fica bem ali perto. Então pode ser que haja algumas bases na Antártida que mexam com tecnologia nesse nível, né? Como é um lugar de difícil acesso, é um lugar perfeito para isso, mas são teorias das conspirações. Porém, no sul da ilha, eu creio que haja uma base no fundo do mar, embaixo do mar, que essas naves possam ter acesso de uma certa forma. E, bom, eu não sei quem são. Eu não sei se é o governo dos Estados Unidos ou se é... bom, indica as investigações que eu fiz e que temos, né, no Google, que é da Força Aérea dos Estados Unidos. Mas a Força Aérea dos Estados Unidos não ia ficar dando voltinha como se não tivesse o que fazer, e eles têm lugar para teste. Eles não iam ficar ali expondo a nave deles a 30 metros de altura, a nível baixo de civilização, com prédios à volta. Então eu não sei o que é. Eu não posso dizer que é os alienígenas, nem afirmar, porque alienígenas também, pelo mesmo motivo, não iam ficar com uma tecnologia de intergaláctica, iam ficar ali dando voltinha à toa, entende? Como se não tivesse sentido, dando volta pra lá e pra cá. Não faz sentido nenhum pra mim. Não é lógico, não é racional, não é inteligente. E o governo dos Estados Unidos também não faria isso. Se o governo não faria, muito menos os alienígenas. Então eu não sei o que é. Não sei o que, não sei porquê. E
algum dia eu ainda pretendo voltar lá para investigar mais sobre essa situação. Mas por enquanto é isso. Esse vídeo foi para dar o meu relato sobre o TR-3B, que foi exatamente o que eu vi naquela noite. Agora, se é da Força Aérea dos Estados Unidos ou se eram realmente uma raça de alien, eu não sei dizer. Prefiro que continue assim. E é mesmo curioso, não é? Você dar um relato, mas não afirmar que é um e nem outro. Até porque a lógica desse relato e de muitos relatos estão fora de uma lógica racional maior. Eles podem até se mover de forma inteligente, mas não tem muito sentido você ter uma aeronave de bilhões e zilhões e trilhões e quadrilhões de investimento para desenvolver, para criar ser ultra secreta, e você fica voando com essa nave, tipo, em lugares que não tem nenhum sentido, que não tem nada acontecendo, lugares remotos, tipo, lugares que não era para estar, por diversos motivos. A não ser se tivesse uma base perto ou se estiver fazendo alguma investigação ou alguma coisa, mas no sul da ilha, em Florianópolis, não tem nada disso. Não tem nada, não tem guerra, não tem nada. É um lugar hostil que tem muitos moradores, mas enfim, não justifica e por isso fica a pergunta: quem são? O que querem? E até onde eles vão com toda essa atividade e manifestação no planeta? Vou ficando por aqui e em breve eu trarei mais vídeos sobre esse assunto e sobre outros assuntos. Até a próxima.